Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente quando estamos unidos ao Senhor, podemos dar frutos em abundância. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que seria dar frutos? O que demonstra que eu estou dando frutos? Porque eu estou unido ao Senhor. Jesus ele diz assim: olha, deem frutos que demonstrem o arrependimento. Então Deus ele está falando do nosso comportamento. Porque quando eu me arrependo de algo, eu deixo de fazer aquilo. Mas para que eu possa me arrepender verdadeiramente, precisa existir algumas coisas. Primeiro a minha mente compreende, depois o meu coração aceita, depois o meu comportamento muda. E às vezes a gente só quer fazer uma das coisas, dizer, olha, eu não vou mais fazer isso, mas não mudou o pensamento e não mudou o coração. Por isso que as pessoas às vezes elas acabam falhando, porque se elas não praticarem essas três coisas, os frutos eles não vão poder vir. E quando nós nos ligamos ao Senhor, é porque nós entendemos que o nosso comportamento e a nossa vida daquela maneira, elas não estavam corretas. Que nós vivíamos tristes, desanimados, sozinhos, com uma dependência emocional gigantesca, como se a nossa vida não tivesse sentido se outras pessoas não estivessem perto de nós. Então o arrependimento, na verdade, é quando nós reconhecemos que quando nós vivemos longe de Deus, quando nós buscamos apenas os nossos próprios interesses, isso acaba sempre dando errado. E nós acabamos agindo de uma forma que não agrada a ninguém. Dominados por quem? Pelo pecado, pelo diabo. E é justamente nesses momentos da nossa vida que nós podemos observar o quanto a ausência de Deus ela é destrutiva para nós mesmos. Na Bíblia tem um exemplo. Se você pegar o primeiro capítulo da Bíblia e começar a ler a história de Adão e Eva, você vai ver que Deus tinha dado uma simples ordem. Olha, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem. Só não comam o fruto dessa árvore. Só isso que vocês não podem fazer. Então a nossa liberdade, ela existe. Não é porque nós obedecemos a Deus que nós não somos livres. Na verdade, Deus ele coloca como desobediência qualquer coisa que pode causar o mal a nós. E é aqui que às vezes a gente acaba se equivocando quando entendemos as coisas. E quando a Eva ela foi buscar os seus próprios interesses, em querer descobrir as coisas, que não quis aceitar aquilo que Deus disse, mas ela quis encontrar a sua verdade, o seu caminho, foram que as coisas começaram a dar totalmente errado. Então quando Deus pede para que nós obedeçamos Ele, para que nós possamos dar frutos, é preciso o quê? O arrependimento. Jesus ele pregava o quê? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Então é através do arrependimento. Primeiro a minha consciência ela entende, depois o meu coração aceita, depois tem a mudança de comportamento. Então é dessa forma que nós nos aproximamos de Deus. E por estar unidos a Ele que nós conseguimos entender e digerir essas coisas. Porque a palavra que nós lemos na Bíblia, ela entra nos nossos pensamentos, mas ela acaba dentro do nosso coração. E como eu sei disso? Através das palavras. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se nas nossas palavras existe o nome de Cristo, existe o Evangelho, existe uma mensagem que está além de nós, além da nossa vida, além do nosso tempo, além da nossa existência, sendo proferida a outras pessoas para que elas possam encontrar o amor, mas não qualquer amor, o amor verdadeiro. Isso já é um sinal que a nossa mente aceitou e o nosso coração também, e a nossa vida começou a dar frutos. Mas tudo isso graças a quê?
a presença de Jesus na nossa vida através do Espírito Santo. Se a gente vai lá em João 15, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Primeiro ponto, quem disse essas palavras? O próprio Jesus. E o que ele disse? Que ele é a videira verdadeira. Então pensa assim, se você fosse numa árvore, tá, você tem uma goiabeira. Se você quisesse pegar uma goiaba, ela teria que estar ligada a essa goiabeira. Se você quisesse pegar uma uva, teria que estar ligada a essa videira. Mas é a videira verdadeira, é a videira que dá vida. Então olha o que Cristo está dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Quem plantou essa videira? Quem nos deu essa árvore? Foi o próprio Deus. Então, através de Jesus, nós conseguimos os frutos. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Então, olha como aqui nós já começamos a entender uma coisa, que existe um evangelho da porta larga que ele é pregado. E esse evangelho é qual? É aquele onde eu sei o nome de Jesus, ou eu frequento a igreja uma vez por semana, ou eu simplesmente falo, eu acredito em Deus porque eu acredito. Só que aí você olha a vida da pessoa e tá ali carregada de outros deuses, de idolatria, de tudo quanto é coisa que Deus abomina. Olha o que Deus fala: todos os ramos que não dão uvas, ele corta. Então, se Deus corta, é sinal que elas não estão ligadas a Cristo. E por que elas não estão ligadas a Cristo? Porque Cristo não tem o primeiro lugar na vida delas. Elas estão buscando a quem? Aos seus próprios interesses. E ontem nós falamos sobre isso. Quem busca os próprios interesses serve ao diabo. Porque é ele quem governa esse mundo. E se você está buscando coisas desse mundo, você só pode pedir a ele. Porque tudo aquilo que é necessário para que nós possamos cumprir o nosso chamado, o Senhor ele vai colocar, e a palavra dizia, de forma abundante na nossa vida. Então nós não precisamos nos preocupar nem com o que comer, nem com o que vestir e nem com nada. Por quê? Porque é Deus quem cuida de nós enquanto nós estamos aqui. Mas então nós descobrimos uma coisa: existem pessoas que deveriam estar ligadas ao Senhor, mas elas foram cortadas. Legal. Mas os ramos que dão uvas, ele poda. Opa, mas como assim? Eu tô dando uva, eu tô dando fruto, eu tô ajudando e eu tô sendo podado? Por que eu tô sendo podado? A fim de que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Sabe por que às vezes as coisas não dão certo? Para que o nosso coração não fique arrogante, para que o nosso comportamento não fique soberbo, para que Deus continue tendo o primeiro lugar na nossa vida. Então é quando as coisas saem do controle, quando a vontade de Deus parece que não é a mesma que a nossa, por mais que isso pareça a coisa mais certa de se acontecer, parece que os maus estão levando vantagem, essa poda serve justamente para que nós oramos mais, para que nós louvamos mais, para que nós cremos mais. Então também é Deus usando das circunstâncias para conhecer o quê? O nosso coração. Lá em Deuteronômio, Deus ele fala, olha, eu coloquei esse povo sofrendo uma dificuldade para ver o que tinha dentro do coração deles. Será que é glória a Deus só quando está acontecendo o que eu quero? Ou é glória a Deus independente do que esteja acontecendo? Então isso serve o quê? Para limpar, para ter humildade, para colocar a pessoa no lugar dela, para que ela consiga se arrepender e pensar, falar, poxa, será que eu estou fazendo alguma coisa de errada? Será que está faltando alguma coisa? Será que... E aí a gente começa a buscar mais as coisas. Não para que os nossos interesses, né, as nossas orações, elas pudessem ser atendidas com coisas desse mundo, mas para que a paz possa voltar dentro do nosso coração. Porque nós não nos baseamos nas coisas que acontecem, mas nos baseamos nas coisas que sentimos. Se Deus está dentro de nós,
nós conseguimos sentir a paz, o amor, a alegria, a paciência, o domínio próprio e tudo aquilo que somente o Espírito Santo pode dar a nós. Então é dessa forma que nós entendemos o que está acontecendo na nossa vida. E o fim é ótimo. Vocês já estão limpos. Como que eu estou limpo, Senhor? Por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Olha como a gente aprender a palavra de Deus, conhecer aquilo que Jesus ensina, ele limpa nós mesmos. Então nós já passamos pelo processo, a minha mente entende, o meu coração aceita e o meu comportamento muda. No final é o quê? Conversão. Então, pelo fato de nós lermos a palavra de Deus, ouvirmos os devocionais, os louvores, mais a igreja e tudo mais, aquilo que envolve ao Senhor, mas que se baseia na Bíblia e não na doutrinação humana, isso já limpa. Isso evita o quê? Que nós sejamos podados. Por isso que dá uma sensação que a vida de algumas pessoas só é bênção, porque elas não precisam mais ser podadas para aprender alguma coisa, porque elas já aprenderam. E como eu sei disso? Porque elas estão dando frutos. E os frutos só podem ser dados porque elas estão ligadas ao Senhor. Ficou claro? Sem Deus, nós nada podemos fazer. Nada, nada. Tudo que acontece sem Deus é o diabo brincando com você, dando uma coisa com uma mão e tirando o dobro com a outra. É que nem como se você fosse num cassino. Aparentemente você está ganhando, mas só está perdendo. O diabo é o jogo do tigrinho. Você fica ali, vou ganhar. Nossa, ganhei 400, ganhei 500, nossa, ganhei 1.000. A hora que vê, perdeu tudo, não tem mais nada. E é exatamente assim. É exatamente desse jeito. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em João 15, versículo 4, 5 e 8, a palavra ela diz assim: continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse sim dá muito fruto. Porque sem mim, por quê? Porque sem mim vocês não podem fazer nada. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com você. Tem gente que se incomoda quando nós falamos que Deus sai de perto. Não, mas onde já se viu? Porque eu sou religioso, porque eu não sei o que. Você vê o comportamento da pessoa. É impossível você enxergar Jesus fazendo aquelas coisas, dizendo aquelas coisas, se comportando daquela maneira. Mas ela quer, no grito, né, no tapetão, impor que é. O espírito de mansidão, nossa, saiu pela janela, né? Virou a ira. Então é exatamente assim. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com você. Lendo a palavra de Deus, orando, ouvindo louvor. Quer Jesus perto? Esse é o caminho e é desse jeito que faz. E Jesus está falando, se vocês continuarem me adorando, se vocês continuarem me chamando, querendo a minha atenção, querendo a minha sabedoria, o meu conhecimento, o meu espírito, eu vou estar com vocês, estamos juntos. Mas se vocês não quiserem, eu vou para lá, vou encontrar quem queira. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Então, para que nós tenhamos frutos de arrependimento, nós precisamos estar ligados ao Senhor. Arrependimento, perdão, o que a gente fala? Que só é possível perdoar na presença de Deus, porque isso também é um fruto. O perdão é um fruto.
Por quê? A minha mente entende, o meu coração aceita, o meu comportamento muda. E depois disso que eu perdoei, eu não falo mais. Eu já não fico mais jogando na cara da pessoa, eu já não fico mais exigindo, não fico mais lembrando. Esse é o perdão. Porque se eu pular uma dessas etapas, se eu só quiser que a minha mente perdoe, mas o meu coração não, o meu comportamento no fim não vai dar certo. Por isso que às vezes só tem o perdão de boca. Por quê? Porque aquelas palavras são mentiras. Faltou uma parte das coisas. Então, para que nós possamos demonstrar os nossos frutos, é exatamente dessa forma, é unidos com Cristo. E não é unido só durante a campanha, e não é unido só enquanto você está ali fazendo a tua intenção, e não é unido durante 1 hora que você frequentou a igreja, e saiu dali, não se importa do que fala, não se importa como vive, não se importa com nada. E depois ora e reclama que nada na vida dá certo, nada. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Por que tem pessoas que as coisas acontecem e tem pessoas que parecem que estão perto de Deus, que conhecem o nome do Senhor, mas não dá nada? Porque não estão ligadas com Ele. E por que não estão ligadas? Porque Deus tem podado e ao invés delas se arrependerem, entenderem, ganharem algum tipo de sabedoria, elas só questionam. Comparam a vida com a vida de outras pessoas, procuram sempre alguém para responsabilizar, quer chorar, quer gritar, quer beber, quer se distrair, quer reclamar, iririri, só isso. Arrependimento? Nenhum. Pedir desculpa? Muito menos. Reconhecer a bênção e a graça de Deus que já está na vida dela? Jamais. Porque uma coisa não deu certo, é como se a vida inteira não desse. Será que essa é a forma de se viver? Será que alguém nesse mundo tem tudo o que quer, do jeito que quer e na hora que quer? Por mais que uma pessoa tenha dinheiro, às vezes ela vai ter vontade de ser amada. Por mais que uma pessoa tenha amor, às vezes ela tem vontade de ter dinheiro. Por mais que alguém tenha uma coisa, às vezes ela vai sentir vontade de ter outras coisas. Mas isso não quer dizer que a minha vida não tenha valor e que não exista nada de bom. Isso quer dizer apenas uma coisa: vocês não estão ligados com Cristo. Porque se estivessem, teriam sabedoria e paciência e aceitariam a vontade de Deus. Porque se nós estamos unidos com Deus, se nós estamos unidos na videira, nós não estamos unidos para satisfazer as nossas próprias vontades, mas para dar frutos. E como eu dou fruto? No fim fala: quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Como que eles reconheciam os discípulos de Jesus? Porque eles andavam com Jesus, porque eles falavam como Jesus, porque eles ensinavam como Jesus. Era a vida deles que demonstravam que eles eram os discípulos, e eles só podiam fazer isso graças a estarem unidos com Cristo. Se você conversar com uma pessoa, ela consegue saber que você está unida com Cristo? Ou se é o irmão da igreja, você fala sobre a igreja. Se é o irmão do mundo, você fala sobre o mundo. Se é amiga de não sei na onde, você fala sobre fofoca e a vida dos outros. E você está com um pé em cada canoa o tempo inteiro. Eu, independente do lugar que eu tô, eu não consigo tirar Jesus dos meus lábios. Eu sempre vou colocar Deus na conversa. Eu sempre vou trazer o evangelho à mesa e vou colocar ali, não importa onde eu tô. Eu vou trazer, porque eu sou assim. E as pessoas sempre dizem que convivem comigo: cuidado com o que fala. Será que eu deveria me sentir culpado por pregar a palavra de Deus? Será que eu pregando a palavra de Deus eu estou pregando discriminação? Ou será que é o diabo que não quer que a mensagem seja pregada? Porque onde eu tivesse, se alguém estivesse falando de Jesus, eu ouviria com o maior prazer. Com o maior prazer. Então aqueles que estão com Deus se alegram com as coisas que são de Deus. Aqueles que não estão querem censurar. Não existe lugar para pregar o evangelho. Porque primeiro, não estou perseguindo pessoas, não estou julgando pessoas. Quando eu estou com pessoas que não são convertidas, eu não fico apontando o pecado delas, muito pelo contrário, eu testemunho com a minha vida, como eu me sentia, quais eram os meus sentimentos.
Então eu trago o evangelho para a minha vida, e se ela se interessa em saber, eu conto. Senão ela fica como um testemunho meu ali, sem nada. Então nós não devemos nos envergonhar da mensagem de Deus. E a coisa que eu acho mais curiosa do mundo é quando alguém chega em mim e diz: fulano é evangélico. Nossa, eu nem percebi, porque eu já conversei diversas vezes com ele, nunca vi ele tocar no nome de Jesus. E como que nós estamos ligados à videira verdadeira e não falamos de Jesus? É impossível, é impossível. Chega cedo ou tarde, você vai falar alguma coisa, porque os teus pensamentos ficam no céu o tempo inteiro. O teu lábio e a tua boca fica o tempo inteiro. Às vezes uma pessoa, ela chega perto de mim, no ambiente que eu trabalho, eu estou andando de carro, ela já percebe a presença de Cristo. Ah, mas como? Sem você falar nada, sem eu falar nada. Sabe por quê? Porque eu escuto louvor. Então ela já sabe que ela está entrando dentro de um ambiente onde o louvor está sendo tocado. Há um tempo atrás eu trabalhava num centro de distribuição. Enorme, não sei, grande mesmo. E lá não tinha música de nada. E aquele lugar, não sei, parecia meio oprimido. O que eu fiz? A gente colocou um som ambiente. O que tocava 24 horas por dia lá? Louvor. Então qualquer um que chegasse ali sabia que aquela casa, que aquela empresa era um lugar divino. Que ali era Jesus que reinava nos corações. Ali não era o sertanejo, não era o funk, não era o rap, não era o trap, não era a rádio, não era o coisa, não era era o gospel. Era o gospel que estava tocando ali. Então, até naquilo que você nem imagina, você está passando uma mensagem. Só que a nossa mensagem não tem que ser só correntinha no pescoço. A nossa mensagem tem que vir dos nossos lábios, porque a minha mente entendeu, o meu coração aceitou e o meu comportamento mudou. E é impossível o meu coração estar cheio de Jesus e a minha boca não estar cheia de Jesus. E a gente entendeu aqui na palavra que nós só damos frutos unidos com o Senhor. Por isso que tem igrejas que não vão para frente, porque elas só querem o dízimo do fiel. Elas não querem saber do amor de Deus e aquilo fica ali estagnado. Graças a Deus, cada vez que nós colocamos alguma coisa, publicamos alguma coisa ou fazemos, essa mensagem ela chega para diversas pessoas. Respondemos diversos versículos todos os dias. Esse devocional é encaminhado e reencaminhado por milhares de pessoas. Agradeço cada um de você. Eu gostaria de poder no olho de cada um de vocês dizer meu muito obrigado, e Deus está orgulhoso com vocês, porque nós estamos semeando a palavra por estarmos unidos com Deus. Então, se você ainda está sendo podado, se você sente que as coisas deveriam ser diferentes, vou te contar um segredo. Está faltando você ler a palavra, porque aí Cristo vai chegar para você e vai falar: você já está limpo, eu já não preciso mais podar você, porque você já está pronto para dar fruto. Você já conhece o Evangelho, você já consegue viver o Evangelho, a tua mente já está certa, o teu coração já está certo, as tuas palavras já estão certas. Vamos dar fruto, vamos semear a palavra de Deus, vamos falar de Jesus, vamos mudar as nossas redes sociais, que mais parece um cardápio de promiscuidade do que propriamente alguma coisa. As pessoas já conhecem o seu corpo. Aquele que quer te comer, desculpe o termo que eu estou usando, ele já quer. O homem, ele sente atração pela mulher pelo simples fato dela ser mulher. Não precisava mostrar nada. Só que um homem que busca uma esposa, aquela que a palavra diz que a mulher sábia, dificular, ele reconhece essa mulher pela voz. E aí quando a mulher começa a falar, misericórdia, fica complicado. E eu não estou falando isso para te diminuir, nem para te humilhar, nem nada. Estou dizendo, olha, vamos ler a palavra, vamos purificar nós mesmos, vamos nos podar, vamos nos ligar a Cristo, para que nós possamos estar unidos com Ele, ter uma vida verdadeira, uma família verdadeira, amigos verdadeiros, relacionamentos verdadeiros, filhos verdadeiros, porque todos estão ligados com Cristo. E assim nós demonstramos que somos discípulos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que você possa continuar unido com Cristo. Primeiro a mente entende, depois o coração aceita, depois mudamos o nosso comportamento e vida que segue.
Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.